Então, vamos falar um pouco sobre riscos de se investir em ações e fundos imobiliários, né? Nós temos aí, os riscos são semelhantes, né, diferenciando um ao outro, mas existem alguns fatores principais, alguns riscos principais. O primeiro deles é o risco de mercado, que é o mais comum de acontecer, né? O risco de mercado, ele se refere à questão de oferta e procura sobre a ação ou sobre o fundo imobiliário, né? Se a oferta estiver muito grande e com pouca procura, com certeza essa ação, o valor da ação que você investiu, ele vai cair, está caindo, ele vai ter uma queda, né? Só se a ação tiver uma grande procura, aí não, aí é o contrário. Esse é o que a gente deseja, o cenário ideal, né? Então esse é o risco de mercado, é você ter o seu capital investido em determinada ação ou fundo imobiliário depreciado, né? Desvalorizado, aquele título se desvaloriza. Porém, como nós vemos aí nos exemplos que você vai ver no decorrer do curso, as empresas que sofrem esse risco de mercado, que sofrem com a questão da oferta e demanda, no longo prazo elas tendem a se recuperar. E algumas empresas se recuperam até mais rápido, em meses, por exemplo. A maioria leva anos, tá bom? Quando existe o risco de mercado, uma queda forte, uma desvalorização forte. Depois do risco de mercado, nós temos o risco de liquidez. Esse é um risco também que você tem que prestar muita atenção. Por isso que é importante você analisar o volume que está sendo negociado daquele papel ou daquele fundo imobiliário. O volume diz muito respeito à questão da liquidez. Quanto maior o volume, mais liquidez, mais facilidade você vai ter de vender a sua ação, de vender o seu fundo imobiliário quando você precisar vender. Tá? Então, se você compra um papel que tem pouca negociação, poucas negociações, por exemplo, você vai ter dificuldades na hora de vender. Pode levar dias, meses e até anos para você conseguir vender aquele papel. E geralmente, quando você coloca lá um preço, estipula um preço, está naquele preço que você estipulou, mas não existe compradores naquela faixa de preço, né? O primeiro comprador está lá embaixo, vários reais abaixo, e o que vai fazer você não vender ou se vender ter uma perda razoável em detrimento ao seu lucro, tá bom? E nós temos também o risco de negócio. Esse é o mais perigoso. O risco do negócio acontece quando a empresa ou o fundo imobiliário fale, né? Quebra. Né? E aí, se a empresa quebrar, os acionistas vão quebrar com ela, né? Então esse é um dos riscos que não tem volta. Se isso acontecer, já era. Um exemplo disso são as empresas X, né, do Ike Batista também, a Brasil Farma até recentemente também. Então são empresas, é muito difícil de acontecer, né? Mas pode acontecer. Por isso que é importante analisar sempre os fundamentos da empresa, a saúde financeira daquela empresa, se aquela empresa é sólida, tem solidez no mercado, não é só um aventureiro, né, de primeira viagem ali na bolsa para captar recursos, depois sumir com esses recursos. Então é muito importante que você analise em detalhes se a empresa é boa, está com uma saúde financeira boa. Isso nós vamos explicar também no nosso método como você vai fazer isso, ok? Outros tipos de risco que nós temos diz respeito a fundo imobiliário, que é o risco de vacância e inadimplência. Esse risco, por exemplo, o gestor do fundo imobiliário tem lá um galpão, tem lá uma laje corporativa e o inquilino que está lá alugando aquele galpão deixa de pagar, né, o aluguel, passa por algum momento de crise e deixa de pagar, né? Ele deixando de pagar, você automaticamente vai deixar de receber dividendos também. E automaticamente você vai ter a sua cota com o valor reduzido, vai cair o preço da sua cota do fundo imobiliário, né? Ou se ele perde aquele inquilino que é bom pagador, mas o inquilino vai embora, fala, não vou renovar o contrato, vou mudar para outro local, né? Vou fechar minhas operações, né? Aí também você vai sofrer com o fundo imobiliário, ele vai cair, você vai deixar, enquanto aquele imóvel estiver vazio, você vai deixar de receber o aluguel, né? O dividendo daquela cota, né? E vai ter que esperar para o gestor arrumar um outro inquilino que pague um aluguel para você começar a receber novamente, o fundo voltar a se valorizar
Tá legal? E o risco, o último risco que a gente vai falar aqui é o risco de natureza, né? Catástrofe natural, enchentes, terremotos, né? Vendavais que acabam com as empresas, lavouras, né? Então assim, esse risco também existe e a gente não pode descartar ele. Tá legal? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre riscos. Qualquer dúvida pode mandar no meu e-mail ou no meu WhatsApp, ok? Até a próxima!